Alguém para ler? Posso ler, Sil. Vitor Ronaldo Costa. É tão vasta a riqueza de fenomenologia mentoativa, a exemplo do sentimento de amor a nos vincular vibratoriamente àqueles a quem muito queremos, que nos indagamos se, diante dessa expressão de tamanho refinamento, não estaríamos a inverter a ordem natural das coisas ao subtrair do espírito imortal os impulsos que, refletidos nos neurônios encefálicos, responderiam pela manifestação de sentimento tão purificado. E o que dizer dos fenômenos inteligentes revelados pelo sujeito no momento do transe mediúnico, ao informar sobre situações desconhecidas por ele próprio, que ficariam sem explicações plausíveis? Caso não reivindicássemos a realidade e a sobrevivência do espírito, bem como a comunicabilidade entre os que habitam planos vibratórios diferentes. Lancelin. Caríssimos irmãos, quando a ciência acadêmica entender que o corpo carnal nada mais é do que energia densa integrada à mente, quando perceber que o perispírito é, na realidade, a ligação mais próxima da verdadeira composição reflexa do espírito imortal, então os cientistas explorarão o assunto em campo experimental, melhor valorizando a faculdade mediúnica. Em tese, diríamos que a mediunidade é uma forma de comunicação de mão dupla, pois, ora expandimos os nossos pensamentos, ora os assimilamos de outras fontes. A mediunidade nos proporciona saberes mais significativos, pois tanto nos instruímos com as nossas próprias experiências quanto com as experiências alheias, desde que se estabeleçam contatos vibratórios com as nossas referências reencarnatórias. Assim, o sensitivo se defronta com diversas oportunidades de aprimoramento e quem possui a mediunidade aflorada, bem cuide de seu próprio eu, aderindo aos propósitos de renovação. O médium também é condutor de equilíbrio, à proporção que ele expande o seu estado harmônico e interage com outros campos mentais. Isso corresponde à aplicação prática do orai e vigiai, preconizado por Jesus. Cada criatura se responsabiliza em particular pelo tipo de radiação mental que emite. Isso é válido para todos os encarnados, não olvidando, entretanto, que os médiuns ostensivos possuem uma dinâmica bem mais pronunciada de expansividade e percepção. Nilson, deixa eu só fazer um comentário que na verdade já foi conversado aqui, mas só também porque aqui ele fala novamente sobre isso. Sobre. Ismael, Opa, diga! acho que travou um pouquinho. Vocês ouviram direitinho? Não, Sim, eu ouvi. sim. Ah, então Eu ouvi desculpa, foi também. só para mim. Ah, sim, o meu áudio, né? É, vou então só falar umas questões sobre a mediunidade que nesse parágrafo ele coloca, que são essas várias características. Uma delas é o médium, né, o médium ostensivo e todos nós, né, isso em características maiores ou menores. Eles têm essa capacidade de, né, que aqui eles fala da modulagem energética. Então, com isso, ele consegue explorar os seus próprios campos mentais, os seus campos mentais do passado, seus campos mentais de experiências que ele teve e que isso, à medida que o ser ele vai evoluindo, auxilia até a cura desses campos. Ao mesmo tempo, ele consegue entrar em sintonia com os campos externos, então de outras pessoas, de correntes de pensamento, de arquivos que existem, né,
nos planos mais sutis, e a partir daí ele obtém informações, conhecimento. Então aquelas informações elas vêm como blocos de informação de uma maneira que ele capta. Então é uma outra forma de obter informações. E ele ainda coloca aqui nesse mesmo parágrafo uma terceira característica, que é a possibilidade de harmonizar o seu entorno, né? Então, com essa capacidade de modulagem energética, ele consegue ali envolver, por exemplo, uma pessoa que está precisando, né? Envolve e ali com essa sua modulagem energética ele passa a doar energias e auxiliar no ajuste daquela pessoa, né? Isso, é claro que os mentores estão sempre junto, auxiliando esse processo, mas então são essas características, né? Essa característica de conseguir entrar nas suas próprias estruturas e ali aprender, ali se curar, de entrar nesses campos externos de outras pessoas, de arquivos e de auxiliar, causar harmonia no seu entorno. É isso. Aqui vou levantar uma questão aqui. Ele mostra essa relação, né, do encarnado e desencarnado, fala da mediunidade, né? A gente sabe que a espiritualidade consegue, com certa facilidade, influenciar o pensamento do encarnado. Mas no processo inverso, quanto um encarnado é capaz de influenciar e tocar essas memórias num espírito desencarnado? Será que nessa via de mão dupla, a facilidade com que eles têm de influenciar do mundo espiritual para o mundo físico é a mesma que do mundo físico para o mundo espiritual? Boa pergunta. Eu não saberia dizer se é a mesma. Eu sei que ele consegue essa. Ele também consegue isso, né? Porque o próprio ativar o campo consciência alerta é isso, né? A gente está entrando em sintonia com os espíritos encarnados ou desencarnados, vai entrando ali em sintonia naquele campo mental onde estão arquivadas memórias tão profundas e vai, junto com o mundo maior, irradiando e ativando aquele campo, vindo à tona uma série de lembranças maravilhosas, sublimes, né, espirituais daquela pessoa, e dali a espiritualidade vai expandindo para todo o campo mental. Então, de certa maneira, nós encarnados podemos fazer isso. E sem dizer que estamos ligados aqui com a estrutura física, né? Temos aqui o duplo etérico, que é um campo repleto de energias vitais que isso intensifica. Então, eu não saberia dizer se é igual, mas que temos essa capacidade e que temos essa característica de utilizar também essas energias mais densas que muito auxiliam, né? Principalmente quando são espíritos mais necessitados, que estão mais densos, então faz uma grande diferença. Só não saberia dizer se é igual, né? Mas que eu acredito que sim, né? Depende muito da força mental do espírito encarnado e do desencarnado. Mas É isso que eu ia chegar, porque você tocou num ponto, a ativação do campo consciência alerta, junto com a espiritualidade. Então, tem uma ação, provavelmente, muito grande da espiritualidade nesse processo. A minha dúvida é porque um espírito em desequilíbrio ele pode virar um obsessor e ele parte para tentar influenciar. E a gente sabe que tem as obsessões inversas, né, do encarnado para o desencarnado. Será que sem auxílio da espiritualidade basta a força mental do encarnado para ele influenciar decisivamente num espírito desencarnado? Ou será que ele também vai estar associado a algum tipo de espiritualidade, mesmo que não voltada ao bem? Eu pensei duas coisas em relação a isso, que a força da mentalização benéfica é maior, né, do que o mal, vamos dizer assim. Ah, e também essa questão que o Ismael falou
da questão de quem está irradiando, né? Eu acho que a espiritualidade está sempre acompanhando. Não existe, né, assim, a pessoa tá. A gente fala que está sempre acompanhado, né? E então, aí eu fui pensar no exemplo, pensei no Ismael, né? Imagina o Ismael irradiando, né? E o outro lado lá, né, mandando. Eu acho que é isso, é a força do bem, tá sempre maior, né? E aí independe de lá para cá, de cá para lá, porque eu acho que é tudo a mesma coisa, assim. Eu percebo assim, não sei. É, eu estava aqui tentando me lembrar, o Ismael, se é no livro Trilhas da Libertação, né? Eu não sei se é que tem um capítulo que conta, narra exatamente essa que você falou da obsessão do encarnado com o desencarnado. Porque a cabeça agora não me vem, mas lá eles descrevem direitinho. Eu vou tentar achar e depois eu passo para vocês. Que lá eles descrevem direitinho é porque realmente agora não vem, gente, na cabeça. Como é esse trânsito, entendeu? Eles descrevem esse período, é interessante. Depois eu vou dar uma procurada. Me veio assim, mas eu não consigo lembrar como era o capítulo, mas só me passou bem de relance. Mas eu acho que é Trilhas da Libertação. Ah, bacana, Vânia. Eu acho que esse ponto que você colocou e a pergunta do Silvio, eu acho que o encarnado ele consegue, né, com a espiritualidade ou sem, porque estamos nos influenciando mutuamente. Da mesma forma que algum espírito pode influenciar negativamente uma pessoa em um processo de obsessão, né? Então acontece do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, do encarnado para o encarnado e do desencarnado para o desencarnado. Eu acho que depende muito da força mental do espírito. E, por exemplo, ativar o campo consciência alerta é algo que eu acho que realmente é conduzido pela espiritualidade, porque é um campo muito, muito sutil, muito sutil. Então é uma frequência muito alta e tem proteções né, nesses campos. Então, para conseguir ativar ali, primeiro que tem que ter uma vibração muito alta, muito amorosa, né? O obsessor ele não consegue chegar por ser muito sutil, e eu acredito que ele é nesse ponto auxiliado pelo mundo maior, até porque quando a gente vai elevando os pensamentos, nisso já vai se acoplando com a espiritualidade que aproveita todos os momentos para auxiliar em trabalhos assistenciais, né? Então, nesses assim, eu acho que estamos sempre amparados. Concluímos o nosso raciocínio ressaltando mais uma vez a importância do comportamento equilibrado no transcurso da existência. Torna-se essencial observar com mais rigor os pensamentos edificantes que nos ornamentam o campo mental, buscando elevar em todas as circunstâncias o padrão vibratório da própria alma. Quanto às irradiações mentais saudáveis expandidas ao infinito, é nosso propósito crístico dispensá-las amoravelmente em benefício daqueles que conosco partilham as paisagens terrenas. Ao Deus de misericórdia infinita, ofertemos sempre os nossos melhores pensamentos. Comentário. O assunto nos remete à seguinte reflexão: por quanto tempo ainda estaremos submetidos à ditadura do materialismo científico, a sufocar as evidências da realidade espiritual? Caso todas as iniciativas voltadas à investigação da alma humana recebessem a tutela da ciência acadêmica, certamente a população colheria os benefícios da medicina centrada na realidade do homem espírito. Tal ciência lhe permitiria o diagnóstico de certeza dos transtornos mentais e das obsessões complexas, além da terapêutica magnética de ação profunda, quer na busca do reequilíbrio psíquico, quer auxiliando a recuperação de inúmeras enfermidades que assolam o campo físico. Vejamos contundente previsão articulada pelo espírito de André Luiz.
ao afirmar que nada é impossível no campo das manipulações mentais para o bem da pessoa humana. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana envolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Francisco Xavier, André Luiz, Entre a Terra e o Céu, capítulo 13, página 82, 13ª edição da FEB. Nilza, deixa eu só também fazer um comentário nesse trecho do Entre o Céu Entre a Terra e o Céu. Lindo, lindo essa parte aqui. E tão profunda, de forma que eu acredito agora que será um dos caminhos, né, no século XXI e, acima de tudo, no terceiro milênio, essa ciência energética, essa ciência dos campos mentais, né? Quando ele coloca aqui: mais tarde, a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje se vai avançando em técnica operatória com vistas às necessidades do veículo de carne, de matéria carnal. Então, a gente imagina assim que o corpo físico ele já tem uma complexidade imensa, né? Foram aí vários séculos em que a medicina vem se aprofundando cada vez mais, né? Vários milênios nesse processo. E tão rico é a complexidade de um corpo físico. Imagina quando a ciência começar a investigar os corpos energéticos, o perispírito. A riqueza, porque é um corpo multidimensional, né? Conectar o espírito com o corpo denso, toda aquela complexidade multidimensional desse corpo, são tantas informações, são tantos órgãos energéticos que estão influenciando os outros, e então imagina a quantidade de trabalho de pesquisa que vai ser nessa investigação. E ali vai começar a se ter as cirurgias, né, os trabalhos. Opa, estamos identificando essa estrutura que está em desequilíbrio devido a vidas passadas. Então os tratamentos que vão ser feitos é de uma beleza. Isso, quando fico tentando imaginar isso, é bonito demais, sabe, gente? É bonito demais. Estamos começando, são os primeiros passos, assim, engatinhando, mas é trabalho de milênio, sabe? Eu tenho sempre uma historinha maluca para contar, né? Assim, eu comentei aqui que eu já tinha feito regressão e tudo, né? Eu acho que eu já comentei isso aqui. E que vocês estão falando, me lembrando, eu fiz, quando eu fui fazer um tratamento uma vez, e era falando sobre hipnose e tudo, eu achei que era muito interessante e tal, e fui indicada por um médico, e era um outro médico, era um cardiologista, um senhor que fazia, que estava envolvido nisso, neuro, não sei das quantas, eram uns negócios lá. Aí lá fui eu. Aí, num dessas sessões que eu tive, ele virava para mim e falava, a diva, ele usava uns termos lá que eu não sei dizer direito, era assim, a diva consciente e a diva inconsciente. E aí ele virava e falava assim, a diva consciente vai lembrar dos 10 melhores momentos da vida dela. Gente, eu sei que, de repente, eu senti uma felicidade que eu não sei dizer da onde veio, porque eu não lembro o que eu, assim, tipo, ele acessou alguma coisa em mim que lembrou as maiores felicidades que eu já tinha tido na minha vida, mas eu não sei dizer quais eram. Tipo assim, foi aquele dia, não é nada, era só o sentimento de felicidade. E quando terminou a sessão, eu tive que ficar sentada esperando passar, porque eu estava bêbada de felicidade, que eu falo. Eu não conseguia. Era um negócio assim, de tanta felicidade. E eu virei. Aí ele falou: não dirige agora, não. Você senta, espera aqui. Era no hospital até. Você senta aqui e fica sentado esperando até você dar uma equilibrada. Porque eu estava muito feliz.
E a única coisa que eu me lembrava era assim, gente, se descobrirem que esse negócio dá certo, não vai precisar de droga, não vai precisar de nada. As pessoas vão ficar felizes só de ir nesse lugar que eu não sei como é que é. Então deve ser isso, né? Ele mexeu em algum lugar. Agora, pergunta, e eu tentava, o que será os meus 10 momentos mais felizes da vida? Eu não consegui nunca sentir isso de novo. Sensacional, Diva. Eu acho até que nas experiências de despertar o campo consciência alerta, né, dos É, espíritos desencarnados, deve ser uma sensação desse tipo. Até porque, como eles estão ligados ao. Eles não estão ligados ao corpo físico, o corpo energético ele é muito mais plástico, né? A estrutura ideoplástica dos corpos energéticos elas são muito grandes. Então, o momento que ele vai sintonizando com essa frequência, deve ser ali os seus corpos energéticos já vão se estruturando e deve ser muito grande. É como se ele tivesse uma situação e mergulhasse numa piscina assim e relaxasse, porque deve mudar completamente a forma dele estar sentindo, né, e se vendo no em corpo espiritual. Muito legal, Diva. Também tenho uma experiência para contar. Acho que eu já contei para algumas pessoas aqui. Aqui em Brasília tem não sei se ele ainda tá vivo, mas tem um médium que é o Valentim do Gama. E aí a minha sogra ia lá de vez em quando, né? E aí eu falei, quando a senhora for, a senhora me chama, porque eu estava com um problema no braço, já tinha bastante tempo. E aí, isso foi num domingo, eu falei, quando a senhora for, a senhora me chama. Mas aí eu fui dormir e pensei, mas se ele é médium, isso já tem mais de 20 anos, né? Eu falei assim, se ele é médium, eu não preciso ir lá, né? Não precisaria ir lá, né? Eu pensei. Poderia entrar em conexão com ele aí. Aí eu rezei e fui dormir. E aí eu tive um sonho que vinham alguns médicos, né? Se algumas eram, para mim eram médicos, né? De roupa branca e tudo, um olhão assim azul, uma pele morena. E aí ele chegava, fazia, pegava o meu braço, né? Fazia ali a cirurgia e falava assim para eu usar um micropore. E aí foi na época que eu acho que começou a usar essa coisa dessas dessas, né, dessas fitas adesivas aí que eu não sei bem o nome. E aí eu falei, mas eu vou usar isso. Não, e ele falou assim, você tá curada. Aí eu falei, mas eu vou usar isso até quando? Aí ele pegou na minha mão, olhou bem no meu olho e falou, você tá curada. E aí eu, né, já dava aula, eu estava até falando para o Silvio que eu dava aula às 7h15, eu já estava na escola, então acordei antes, já passei na farmácia, assim, comprei aquele micropore e botei ali. E ficou mais ou menos uma semana, mais uns 15 dias talvez, assim, com uma dor. E aí foi passando, passando, passando e curou. Essa foi a experiência aí. Então a gente, quando tem fé, né, a gente já. Deixa eu também só fazer um comentário. Nossa, hoje eu tô falante, né, gente? É um comentário nessa experiência da Neuza que é muito rica mesmo, que é o seguinte, quando os espíritos eles fazem um tipo de cirurgia, né, no campo espiritual, então ali ele mexe nos alicerces, nas estruturas do, né, governantes de toda a organização que vem abaixo, né? Então, quando ele mexe ali, aos poucos vai reestruturando, os corpos energéticos vai se densificando até emergir no corpo físico. Então leva um tempo, né? Então a Neuza falou que mais ou menos durou uma semana e depois sai, né, sumiu do corpo físico, porque a central, o alicerce foi curado, foi retirado. Então, aos poucos vai organizando, se densificando, até surge ali no corpo físico, ele se curou.
Então é esse tempo do próprio organismo estar se reorganizando, né, de acordo com essa cirurgia espiritual. E É aí mais ou menos. eu soube só quando tirar, quando passou a dor, né? Quando passou tudo, eu não sentia mais nada, aí pronto, eu já sabia que não precisava mais usar, né? Diga, Silvio, desculpa. Não, aqui, desculpa nada. É mais ou menos aquela história, né? Se você pisar num prego, num espinho, né? Você tira o espinho, mas ainda fica doendo alguns dias, até o corpo se recuperar de fato, né? E aí eu falei, né, para minha sogra, olha, não precisa mais ir lá não, tá? Ela, por quê? Aí eu contei, ela falou, nossa senhora. Eu falei, vamos agir de outra forma aí, né? Confiança divina sempre, né? Mas, se não me engano, tem alguns desses médios, né, que trabalham muito com cura, que eles precisam do contato físico. Mesmo com esse pensamento, se ele é um médio, eu não preciso ir lá. Se não me engano, tem alguns que eles precisam do contato físico. Não sei por quê, mas eu já ouvi isso também, não sei se é folclore, né? Talvez pela própria pessoa, né? Mais pela confiança, crença. Pode ser. Talvez a pessoa, vendo o médio, ele desenvolve em si uma confiança maior, né? Eu fechei aqui, Não, mas não, não, Será que que já não está. seria a questão também mais da energia, mais do magnetismo que eu falo, né? Da energia mais densa mesmo, dessa energia, né? Dessa irradiação, quando você está próximo, né? Corpo físico com corpo físico, né? Será que não seria isso também? Ou Pode não? ser, não sei. Eu Pode ser. lembro quando o doutor Vitor Ismael, a questão do ATP, que ele fazia, e quando ele no final ele segurava e fazia aquele aperto no final, ele explicava a questão do ATP lá. Eu É, não sei explicar aquilo, não. é Só ele. porque, segundo o Lacerda, o, é, a produção do ATP, né, nas mitocôndrias, o Silvio me chama atenção aí se eu estiver falando alguma coisa que não é correta, que o que acontece? O processo da respiração celular para a produção de ATP, e esse ciclo é um ciclo muito complexo. E ali, eu acho que foram até os espíritos que falaram para ele, é ali que tem essa emissão de energias no campo espiritual, que uma vez que você direcione pela vontade, você conduz essa energia para fins assistenciais, para quaisquer fins. Então ela vem do ATP, né? Então esse trabalho, por isso que o coração que está ali se movimentando, ali sai uma energia em profusão muito grande, né? No cérebro, que também é uma movimentação grande ali de uma respiração celular. E vou também só falar uma coisa bem rápida que já deu a nossa hora, é com relação ao local. O que eu acho também que esses locais, às vezes, para o tratamento que vai ser feito, necessitam de equipamentos. E que esses locais ele tem equipamentos que são equipamentos que a gente nem imagina, mas são equipamentos modernos que trabalham nos corpos energéticos e às vezes, dependendo da doença, do que vai ser tratado, necessita desses equipamentos. Então a pessoa vai lá em loco e aí a espiritualidade trabalha com esses equipamentos mais modernos, né? Então isso é uma possibilidade também. Ismael, é ciclo de Krebs, né? É, Que o ele ciclo falava? de Ciclo Krebs, de Krebs. Krebs. é, que é o ciclo da respiração.